Então temos aqui a pizza, a ínfima pizza. E então tem essas duas possibilidades. O negócio é descobrir quantas possibilidades tem no total deles tirarem de formação, deles tirarem a fatia para poder fazer a divisãozinha básica da probabilidade. Então, de possibilidade deles tirarem juntas tem duas, e para descobrir quantas tem no total, faz a combinação de cada lado da pizza. Então, do lado de mozzarella é uma combinação de 4 por 1, e do lado de calabresa é uma combinação de 4 por 2. Isso vai dar 4 e 6. Multiplica essas probabilidades. E com isso a gente chega em 2 sobre 24, que dividido por 2 dá 1/12. Entendi. Bem, desse jeito parece bem óbvio. A questão é, primeira coisa, por que a gente está falando só da primeira situação? Se estava escrito lá a segunda situação, ou não estava escrito isso? Não. Tá, eu vou ler de novo e vou ver se eu penso isso dessa vez. Vamos ler aqui. Ana Beatriz e Carlos pediram uma pizza de 8 fatias, metade de mussarela, metade de calabresa. Ana e Carlos prefere calabresa, Beatriz mussarela, após cada um dos três ter escolhido uma fatia de pizza de acordo com a sua preferência. Pois é. Esse após me enganou, né? Após cada um dos três, qual a probabilidade de que Ana ter escolhido pedaços estejam lado a lado da pizza? Eu pensei assim, eles escolheram e agora eles vão escolher de novo. Mas então não era o caso, né? Eu também, da primeira vez que eu li isso, eu achei isso. Aí eu fui ver as resoluções, todo lugar tá resolvido assim, então. Que bizarro, cara. Daí, depois disso feito, a gente quer essas duas possibilidades aqui. São as duas onde a gente até desenhou isso na aula passada. São as únicas duas onde todas as fatias estão uma do lado da outra. São duas possibilidades de quantas, né? E fica mais fácil. E eu acho que a gente tinha chegado em 24, algo a ver com 24 ou não na aula passada. Não lembro. Eu acho que a gente tinha chegado em alguma coisa próxima disso. Sim, ó, olha lá. Primeiro, 6 vezes 4, 24, olha lá. Olha só, olha lá. A gente fez a primeira probabilidade, a gente chegou nisso, e aí depois... Aí depois a gente ficou viajando porque não tinha o que fazer, né? Exatamente. Chegamos no resultado e ficamos procurando pelo em ovo. É verdade. Muito bem. Bem, é isso aí. Então tranquilo. Vamos fazer mais questões, então, no vestibularzinho? Pode ser. Pode ser, então. Mande aí para nós. Então, hoje eu tenho umas de física. Legal. Pode enviar aí. Tá. Mesmo link da prova, da UFPR. Verdade. O link está aqui. Show de bola. Então, vamos lá. Física. Primeira questão que deu errado. Vamos ver. 37. 37. Essa aqui é uma empolgante. Clássica da física. Sim, eu sei que eu já resolvi exercício desse tipo no 9º ano. Lembro de como resolve? Não. O 9º ano foi bem forte, hein? Eles deram uma mega introdução à física. E depois eu mudei de escola, então eu esqueci tudo. Menina rica, menina rica. No ensino médio, normalmente, no ensino fundamental, não se vê física, só nas escolas bem boas. Sim. O teto de massa M está em repouso em uma altura H, acima das forças da Terra, sujeito de força gravitacional, no dado momento que verticalmente a Terra, colocar explosão durante o momento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da velocidade v do objeto quando está a uma altura h sobre 2 acima da superfície da Terra. Bem, como todo problema de física, dá para fazer esse problema de várias formas. Em especial, eu consigo ver aqui, fazer pelo ponto de vista da energia, da força e da cinemática. De todos esses jeitos, o mais fácil, eu acredito ser o da energia. Certo? Tá. Muito bem. Por energia, eu quero dizer
a tal da energia potencial gravitacional, energia cinética, pois nós temos informação suficiente. E lá as contas são mais fáceis, de um modo geral. Então, vamos fazer um belo desenho. Aqui é o chão. Essa é a situação inicial. E nós temos uma bela bolinha caindo dessa altura. Que inicialmente é H. Então ela está H em cima do chão, certo? Uhum, sim. E ele não está falando nada sobre uma força que empurrou ela para baixo. Ou se ela tem uma velocidade inicial que foi lançada. Então a gente considera que é um movimento, que é uma queda livre, né? Que ela foi largada. Alguém pegou e largou ela daqui, soltou. Sendo assim, a velocidade inicial é zero. E gradativamente a velocidade vai aumentando por causa da aceleração da gravidade, certo? Sim. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Até agora tudo bem. Até agora, show de bola. Agora vamos analisar a situação final, que é o que ele pede aqui. O que é a situação final aqui? A situação final aqui é a situação onde ele está no meio do caminho. Beleza, Bruno? Beleza. H sobre 2, metade de H. Exato. Bem, como eu te falei, dá para... Chama de galinha aqui? A galinha aqui. A gente pode pensar em energia, né? Por quê? Porque aqui fica bem claro que a bola, nesse momento aqui, ela tem uma energia só. Você sabe me dizer qual é a energia que ela tem aqui? Energia potencial? Gravitacional, exatamente, mgh, né? Então, toda a energia que ela tem aqui é energia potencial gravitacional. E a gente aprende uma coisa, né? Quando não tem força dissipativa, a energia é conservada. Então, a energia que ela tem nesse ponto é o mesmo que ela tem aqui. Porém, foi transformada uma parte. Transformada não significa dissipada. Uma parte da energia potencial virou energia cinética. Porque aqui a bola está com uma certa velocidade, né? Uhum. Aqui ela não tem velocidade, por isso toda energia é potencial gravitacional. Aqui ela tem energia potencial gravitacional também. Porque ela tem alguma altura, ela tem algum mgh. Mas além disso, ela também tem velocidade. A gente sabe que se a gente for medir a velocidade da bola aqui, ela vai ter velocidade, né? Sim. Se for uma bola de ferro e tu colocar tua cabeça aqui, muito provavelmente tu vai se machucar, não é mesmo? Por quê? Porque ela tem velocidade. Aqui não. Não vai acontecer nada. Ela não tem velocidade nenhuma. Tá bom? Tá bom. Então, a E aqui é a U mais a K. Não vou me delongar nisso, quero escrever aqui antes. Como... Agora eu troquei a fonte aqui. Como energia conservada... Joguinho de Super Nintendo. Assim. É energia constante. Vamos chamar de constante. Então, vamos dizer assim, energia inicial é igual a energia final, certo? Sim. Não muda, é o mesmo valor. A energia inicial é simplesmente U. O que eu vou chamar de U inicial? A energia final é U final mais a cinética final que ele vai ter. Aqui eu até poderia dizer que é um K inicial, só que ele é zero, né? Porque não tem velocidade. Esse U é mgh. Tá bom? Tá bom. Esse U aqui é o quê? Velocidade? Não, esse U continua sendo energia potencial gravitacional, mas qual vai ser a equação que eu vou escrever ali? Eu não sei. A energia potencial gravitacional é mgh, certo? Sempre. Qual que é o H nesse ponto final? É H sobre 2, então é Exato. mgh sobre... Ok. Sacou a ideia? É isso aí. Saquei. GH sobre 2. Nós temos a cinética também. A energia cinética ela é sempre mv² sobre 2. Sempre. Bom? Tá. Esse cara às vezes pode mudar, porque eu posso escrever a altura em função de uma decomposição. Então, às vezes, a gente escreve isso como cosseno θ também.
Mas esse cara aqui é sempre mv quadrado sobre 2. Esse tem energia elástica, né? Então esse aqui não é GH, é caixas quadrado sobre 2. Mas não é o caso aqui. Muito bem, então a gente nota uma coisa, né? Uma coisa bem importante. A massa não importa para velocidade. Né? Já falei contigo sobre isso. Se tu soltar do alto de um prédio um elefante ou sei lá, uma bolinha de ferro, os dois vão alcançar o chão ao mesmo tempo. Tanto que eles não sofram resistência do ar, né? É isso que acontece. Se tu não botar fé, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Esse vídeo é muito massa. Aqui. Queda livre, vácuo. É isso aqui. Bem, para conseguir criar o vácuo, eles tiveram que ficar horas assim puxando o ar para fora, sabe? Imagina. Então, dentro desse negócio aí tem vácuo. Se liga, a gente espera que uma pena demore bem mais, né? Uma bola de chumbo. Mas não é o que tá rolando, olha só. Divertido de assistir. Pois é, cara. E a pena cai que nem merda, assim, em câmera normal. Né? A gente espera que a pena ela vá se adaptando, mas se não tem ar para ela se adaptar, é isso que vai acontecer. Engraçado eles rindo, parece que eles não esperavam. É bem bonito, né? A gente fala isso a vida toda como físico, mas nunca vê isso na vida real acontecendo. Tanto é que os caras tiveram que colocar num bagulho gigantesco ali, não sei se tu reparou, né? Alguém investiu uma grana preta nesse experimento. Pois é. Mas valeu a pena, pelo menos pude te mostrar. Não valeu, é um vídeo. Valeu toda a pena. Literalmente. Então a gente pode fazer outra coisa aqui. Note que o problema está pedindo a velocidade, né? Sendo assim, a gente pode isolar a velocidade. Então, se a gente isolar a velocidade de um jeito mega rápido aqui, eu posso passar esse cara para a esquerda, né? Vai ficar GH menos GH sobre 2 igual a V quadrado sobre 2. Agora eu passo 2... Bem, dá até para juntar esses caras, concorda comigo? Sim. GH é a mesma coisa que 2GH sobre 2. Então vai ficar 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2. Qualquer dúvida, refaça a conta aí. Bem, tem um 2 aqui que também se anula, né? Dá para anular, se tu tá em dificuldade, faz o passo a passo. E daí vai ficar a raiz de GH. Tá bom? Tá bom. Tá bom. E muito provavelmente uma das respostas lá é a resposta D, que é a certa. Tranquilox, né? Tranquilo. Sabendo a equação, fica tranquilo. É, isso aí. Próximo. Próxima, 38. 38. De novo, que eu errei ficar tudo em sequência. Cara, eu acho que eu vou fazer o vestibular da UFPR, hein? Porque essas contas aqui estão meio fáceis. Não sei nas outras matérias. Espero que esteja assim quando eu for fazer. A onda é produzida numa corda de modo que a velocidade de propagação é 5 metros por segundo. Sabe que a distância entre dois nós sucessivos dessa onda é 5 metros. Considerando as informações apresentadas, assinale o período. E aí, no idea? Olha, eu já vi ondulatória. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Ondulatória Então, eu tentei fazer algumas contas, mas eu não cheguei em nada. Bem, essa é uma das contas mais fáceis que tu pode ter em ondulatória, tá? Não é querer te zoar nem nada, mas de fato ela é bem fácil, tá? Então, vamos lá, vamos focar no que o problema está pedindo, período. Período tem algumas fórmulas que envolvem ele. Uma delas é 1 sobre frequência. Deve ter visto isso. Sim. Período é o tempo entre dois eventos ocorrerem. Frequência
é a quantidade de eventos que ocorrem num determinado tempo. Até as frases mostram que uma coisa é o inverso da outra. Né? Por exemplo, digamos que tu vá na tua avó 3 vezes por ano. Isso é uma frequência. 3 vezes por ano. Sacou? Ok. Que nem a tela do teu computador. Está piscando 60 vezes por segundo. Por isso que a gente fala que a tela é 60 Hz. Né? A lâmpada também faz a luz piscar 60 vezes por segundo. Por aí vai. Então, todas as situações que tu tem, né, repetições de padrão por um determinado tempo, você tem frequência. Hertz, por sinal, né, essa unidade que eu acabei de falar, é 1 sobre segundo. Né? Outra unidade de frequência é RPM, rotações por minuto. Tu já deve ter visto isso também. Agora, note que isso não resolve o nosso problema, porque a gente não tem a frequência. Né? Ele nos deu velocidade e uma distância aqui entre nós sucessivos. A gente sabe que isso aqui está associado com o período. A distância entre nós está associada com o tamanho da onda. Então, a gente vai ter uma outra equação que envolve... Eu falei período, quis dizer comprimento de onda aqui, tá? Okay. Tamanho da onda tem a ver com comprimento de onda. Bem, a velocidade ela é dada por comprimento de onda vezes frequência. Então, se você saber a velocidade e saber o comprimento de onda, você sabe a frequência, e por consequência sabe o período. Certo? Ok. Make sense, né? Então, a gente pode até isolar a frequência aqui, ou seja, 1 sobre período é igual a velocidade sobre o comprimento de onda. Né? Então, o período é igual a comprimento de onda sobre velocidade. Tudo bem? Bem, okay. A velocidade nós temos, então falta o comprimento de onda. A velocidade é 5. E tem alguma coisa aqui que envolve tamanho. O comprimento de onda é um tamanho. Então vamos desenhar e vamos verificar o que significa isso que está ali. Certo? Agora eu vou fazer uma onda aqui. Bem, o que é uma onda? É um padrão de repetição. Vou fazer mais bonito aqui para parecer uma onda mesmo. Bem, por que isso aqui é uma onda? Porque quando tu vê desenho de onda, parece um negocinho assim. Por causa disso aqui, minha amiga. Padrão. Tá vendo a repetição? Uma onda. Então a gente tem uma onda aqui. Tem, na verdade, duas, né? Um padrão oscilatório. Ele falou uma coisa aqui. Sabe-se que a distância entre nós sucessivos dessa onda. Nós sucessivos. Bem, se a gente está falando de nós sucessivos, a gente não está falando de uma onda simples como essa aqui. Mas isso é um bom começo já, tá? Nós são o seguinte. São quando você tem padrões repetidos de onda invertidos, tipo um violão. Você vai ter alguma coisa do gênero assim, olha só. As ondas do violão vibram dessa forma, né? Ela sobe e desce. Ok. Bem, essa onda, claro, ela poderia ser mais longa. O problema é que quando é um violão, quando é uma corda, né, que é o caso aqui, ela sempre vai ter esse padrão aqui, de nós e de picos, né? Então aqui a gente tem um pico, a gente tem um nó, outro pico, outro nó. Né? É de fato que os nós sempre ocorrem nessa região aqui, né? Sim. Certo? Sim. Muito bem, deixa eu pôr o nó certinho, bonitinho. Então o nó, ele sempre ocorre no começo da onda e no meio e no final. Começo, meio e final. Óbvio. Né? Fazendo um desenho fica óbvio, né? Ele está dizendo que a distância entre dois nós consecutivos, tipo esse e esse, é 5 metros? 5 milímetros? O que isso nos diz sobre o comprimento de onda? Bem, o comprimento de onda é esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho aqui é o comprimento de uma onda. Então a gente chama ele de comprimento de onda. Esse é o
lambda de comprimento de onda. Ok? Ok. Um tamanho. Ele falou que esse tamanho entre dois nós é 5 milímetros. Se esse tamanho entre dois nós é 5 milímetros, quanto que mede uma onda toda, então? Uma onda toda mede 10 milímetros. Grande, exatamente. Bem, viu como um desenho sempre ajuda? É. Agora já era, né? Só fazer a continha. Bem, termina a continha aí pra nós aí. Pra te dizer que fez alguma coisa. Te zoei agora, hein? Então dá 2. 10 dividido por 5. Dá 2 o quê? 2 metros por segundo. Você está procurando o quê? Eu não lembro o nome desse Tzinho. Período. Período, isso. Período é um tempo. Período é o tempo que você demora para alguma coisa. Qual é o período que tu vai na casa da tua avó? Vai Ok. 4 meses. Qual é o período de um ano? 365 dias. Qual é o período dessa onda? É o tempo para a onda se formar. Então, 2 segundos. Toma cuidado com uma coisa, tá? A velocidade aqui está em metros por segundo, certo? Uhum. E o comprimento de onda está em milímetros. Tu não pode fazer conta com unidades diferentes. Ok. Pode passar milímetros para metros. 10 milímetros são quantos metros, né? Tá, 10 milímetros. 1 centímetro, que equivale a 0,01 metros. Bem, você tem que saber que 1 milímetro é a milésima parte de 1 metro, né? 0,001 metros. Não, bem, 1 milímetro é a milésima parte de 1 metro. Né? Para tu ter 1 metro precisa de 1000 milímetros. Então o que tu tem que fazer aqui é dividir 10 por 1000, tá? Tá. 10 dividido por 1000, 0,01. Então eu tinha acertado. Isso. Beleza. É que essa conversão ela tem que estar direta, assim, tá? Uhum. Tipo, tu viu que é mili, divide por 1000. Pode crer. E agora? Agora você pega esse 0,01, que é o comprimento, né? E vai dividir pela velocidade, que é 5. Quanto que vai dar isso? 0,01 por 5. Dá 0,002. Aham. Isso aí. 0,002 metros. Isso. Isso aí. Show. Viu como é tranquilo? Uhum. Muito bem. Caramba, cara, tu sabia que o Tinder agora ele tá pedindo para a pessoa mostrar antecedentes criminais? Caramba! Não, eu recebi essa notícia agora aqui, que absurdo, gente. Isso logo vai ser preconceito com os bandidos, tadinho. Não, quando eu sou... É que teve um cara, eu acho que até saiu uma série no Netflix, né? É, do golpista do Tinder. Pois é, cara. Que doideira. Beleza, próximo. Próxima questão, 39. Seguimos na sequência. 39. Beleza. Essa aqui é uma questãozinha de gases ideais, ou algo do gênero, terceira lei da Terra, não sei lá. É. Acho que é aquele PV igual a NRT. Equaçãozinha dos gases ideais. Lembra de ter visto isso? Não. Eu acho que eu estava na escola esquisita ainda quando eles viram isso no segundo ano. Bem, tem uma equação aqui que resolve isso rapidinho. Né? Uhum. O que o problema está pedindo aqui?
Considerando que a temperatura do gás em TA vale tanto, o sinal alternativo que representa corretamente a temperatura do TB. Bem, nós temos um gás, né? E é um gás ideal, pelo que ele está falando. Eu vou pedir que tu faça a questão, mas eu vou te dar uma breve explicada do que ocorre aqui. Tá. Quando a gente está falando de gases ideais, a gente tem um processo interessante devido às características das propriedades macroscópicas do gás. Um gás ele é definido basicamente por pressão, volume e temperatura, tá? Uhum. Se é um gás ideal, tu pode ter certeza de uma coisa: a pressão, o volume e a temperatura são sempre constantes. O que isso significa? Se eu altero a pressão, o volume e a temperatura também vão se alterar. E assim eu vou ter uma modificação dos valores de pressão, de volume e temperatura, mas a multiplicação da pressão pelo volume e a divisão pela temperatura dá sempre o mesmo valor. Então, se eu faço essa conta para esse dado aqui, por exemplo, dá 10, que seja. E depois eu mudo a pressão e o volume. Continua dando 10. Ok. A ideia é essa. Então, em outras palavras, você pode dizer o seguinte. Sempre, tá? Gás ideais é sempre assim. A gente chama o gás de variáveis aqui de variáveis de estado. Elas só importa o estado inicial e estado final. Tipo da energia lá que a gente acabou de fazer. Bem parecido. 1 igual a 2, 2, 2. Então, tu vai simplesmente substituir os valores aqui e encontrar o que está faltando, né? Só isso? Só isso. Aqui tu tem os valores de pressão de volume do A, tu tem a temperatura do A aqui. Aqui tu tem pressão e volume do B, tu quer a temperatura do B. Tome um cuidado, sempre em Kelvin. Tá. Não pode nunca fazer essas contas em Celsius, tá? Tá. E sim, consegui. 450 Kelvin. Ô, louco, a mina é braba. É isso aí. Então, pareceu o gás ideal, já sabe, tá? Ok. Eles não dão as equações no UFPR? Não. Eles não dão equação, eles não dão tabela periódica. Putz, cara, tabela periódica é pra avacalhar, hein? Tem, tipo, 3 vestibulares no Brasil que não dão tabela periódica. E eles são deles. Pô, mas note que as questões, elas estão mega fáceis, se tu sabe a equação. É. Eu não esperava que tivesse tão fácil os de física, porque os de matemática não estavam, né? Pois Eles deram um desconto pra galera de humanas. Pois é, olha só como são comuzinhos. Mande aí pra nós a próxima. Próxima, questão 40. Ainda na sequência. 40. Será que você não conseguiria fazer a 40 sozinha?
Me parece que não, que envolve coisas do terceiro ano que você não viu ainda, porque você está entrando no terceiro ano, né? Essa foi uma das que eu olhei e falei, putz, eu acho que eu nunca ouvi isso na vida. Bem, potência, que é o caso aqui, né? Tu já ouviu falar, claro, potência dos equipamentos elétricos, Sim. não viu isso na escola em eletricidade, mas você viu isso em mecânica já, eu tenho certeza. Quando a gente tem energia por tempo, para a mecânica, né, a gente tem a potência. Por que que um carro, uma Ferrari, é mais potente que um Fusca? Se tu parar para pensar, o Fusca, numa reta, consegue fazer 200 por hora. Ele faz, que nem uma Ferrari. Mas qual é a diferença do Fusca para a Ferrari? É que a Ferrari faz 200 por hora muito mais rápido, né? Uhum. Então é por quê, né? Por que, que a Ferrari é tão potente? Porque ela consome mais energia, ou a mesma energia que seja, em menos tempo. Essa é a ideia. Né? Tu já viu os carinha lá que correm? Os carinha lá, por exemplo, dos 100 metros rasos. Os bichos são gigantescos, né? São muito fortes. Né? Sim. Agora, se você olhar um maratonista, o cara é bem magrinho. Para manter por mais tempo a corrida. Justamente, né? E veja que isso vai ao encontro da equação, porque os caras dos 100 metros rasos, eles precisam jogar muita energia em pouco tempo. Então eles precisam de um corpo potente. O corpo dos caras da maratona não é potente, os caras são magrinhos. Eles não precisam de potência, eles precisam de resistência, né? Aguentar bastante tempo. Os Uhum. caras dos 100 metros rasos não, precisam soltar muita energia em pouco tempo. A ideia é essa. Então, bem, isso é o que a gente vê lá na fisiquinha lá do primeiro ano, né? Normalmente é trabalho sobre tempo. Parece isso lá. Até existe uma equação bem interessante de força vezes velocidade, a potência. De toda forma, isso aqui a gente está falando lá da física do primeiro ano, mas vai ao encontro das coisas aqui também. Por quê? Porque também é energia por tempo aqui. E também é energia por tempo. Potência também é. Bem, com isso em mente, né, vamos ler o enunciado aqui. Para investigar o comportamento elétrico de um dado resistor, foram feitas medidas aplicando-se diferentes valores de diferente potencial, ou seja, diferentes voltagens, sobre esse resistor, observando valores de corrente I, correspondentes conforme o gráfico. Considerando as informações apresentadas no enunciado no gráfico, o cenário alternativo aqui apresenta corretamente o valor da potência dissipada pelo resistor, quando uma diferença de potência de 2 volts é aplicado. Bem, então ele está querendo essa situação aqui, ó. Ele quer saber quanta energia é dissipada nesse ponto aí. Então, ele Ok. tem 2 de diferença de potencial. Por quê? Porque isso aqui é um eixo X de diferença de potencial, ele está medindo 2 volts. Né? Uhum. A única informação que isso nos deu é que a corrente nesse momento é 6 mA. Tá? Tá. Bem, existem várias explicações para o que eu vou te passar agora, mas a energia dissipada por um resistor é R quadrado. Mas a gente não tem R aqui, nós não temos a resistência dele, certo? Uhum. Em nenhum momento ele falou da resistência aqui. Pode ver, não está escrito resistência em nenhum lugar. A gente também sabe que existe a lei de Ohm. Você já deve ter ouvido falar dela. Sim. Então a gente pode isolar a resistência aqui, por exemplo, e substituir lá para ter uma expressão que apenas envolve voltagem e corrente. Viu? O R é U sobre I. Então aqui eu vou substituir por U sobre I. Nós vamos chegar numa expressão clássica também da eletricidade, que é que a potência é U vezes I. A única coisa que tu precisa fazer é pegar o valor de U, que é 2, o de I, que é 6 mA, e multiplicar. Só isso. Tá. Básico, né? Uhum. Tá louco. A gabaritar fácil isso aí. Se Realmente, tu bem manja assim. bem as equações. Uhum. Era isso que eu tinha. Parece que tu tinha o quê?
de questão. Então tá, né? Tu viu que deu 12 watts, né? Uhum. Ah, sim, chegou em 12. Fica 6 vezes 2. Perfeito. E agora? Mais nada? Era isso que eu tinha, eram essas. Tá As bom, outras né? que tinha difícil que eu consegui acertar. Vamos. Poxa, parabéns. Vamos então ver mais um pouquinho da matéria. Hoje é física, né? É. Tá bom. Deixa eu abrir aqui. Nós estávamos vendo campo elétrico, alguma coisa assim, né? É. Bem, eu acho que a gente tinha acabado com o campo elétrico. Agora a gente vai começar potencial elétrico. Uhum. Ah, eu te dei uma boa introdução ao campo elétrico, que vai ver mais na escola logo logo, né? Só lembrando que campo elétrico é uma coisa que existe por si só, ele causa efeitos numa partícula, né? Se uma partícula entra no campo elétrico, ela começa a sofrer uma força. Aí a força vai depender do sentido do campo elétrico, da carga, do sinal da carga, né? Uhum. Beleza. Agora trabalho e potencial elétrico. Bem, da mesma forma que na física, lá do primeiro ano, a gente estuda os mesmos fenômenos do movimento das partículas, tanto por força, né, com a segunda lei de Newton, quanto por energia, conservação de energia, que eu fiz a conta hoje. Aqui na física de eletricidade, eletromagnetismo, tu também pode fazer isso. Pode estudar os efeitos elétricos, tanto pelo ponto de vista da força elétrica, do campo elétrico, que a gente estava vendo até agora, como por causa do trabalho do potencial elétrico também. Então, novamente, são dois lados da mesma moeda. Okay? Trabalho e potencial são outra forma de entender o mesmo efeito que o campo elétrico causa nas partículas, no movimento que ela causa. Só isso. Uma outra forma de entender o que a gente já sabe fazer. Beleza. Então, tá bom. Trabalho da força elétrica em campo uniforme. Então, vamos relembrar o que é trabalho. Eu acho que eu já falei disso para ti, mas trabalho é uma força que funciona. Lá no primeiro ano, a gente aprende que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ou seja, só existe trabalho se você consegue, com a força, causar um deslocamento. Por exemplo, se você empurrar uma garrafinha de água, você está realizando trabalho nela. Porque você aplicou uma força e ela se mexeu. Tudo bem até aí? Até aí tudo certo. Agora, se você empurrar uma parede, por mais que tu faça muito mais força que tu fez na garrafinha, tu não vai realizar trabalho. Porque tu não vai conseguir mover a parede. Uhum. Então, trabalho é uma força que funciona. Por isso que falar trabalho eu acho um erro. Né? Porque trabalho vem do inglês work, né? Work é a palavra certa aqui. Porque em inglês, work significa funcionar também. Tipo, my computer doesn't work. Meu computador não está funcionando, né? Sim, sim, é um verbo. Exato. Tal qual a força, né? Então, a força que não funciona não tem trabalho. Então, trabalho é força que funciona. Beleza. Muito bem. Com essa analogia até em inglês aí, nós podemos continuar. Beleza, aqui tem uma partícula num campo elétrico, devido ao fato dela ter carga elétrica, num campo elétrico ela vai sofrer algum movimento. Então, aqui ela foi para baixo. O campo aponta para baixo, ela foi para baixo também, subentende-se que ela seja uma carga positiva. Uhum. Se ela tivesse ido para o outro lado, seria negativa. A carga negativa é ao contrário do campo. Beleza. Daí a gente lembra lá do primeiro ano que trabalha força vezes deslocamento. Algumas vezes o professor até usava cosseno do ângulo, lembra? Tinha uma equaçãozinha que tinha cosseno do ângulo. Sim. Tinha força para um lado, cosseno, daí tinha o deslocamento tinha um ângulo, ou o contrário, né? O cara estava puxando uma caixa com uma determinada corda, com uma determinada inclinação. Então a força tinha um ângulo com o deslocamento. Daí tu usava cosseno lá naquele caso. Aqui também a gente vai poder utilizar cosseno uma ou outra, mas por hora nós temos a força e o deslocamento na mesma direção, na mesma reta, tá vendo?
Sim. Então, por isso que não tem cosseno. Ou temos o cosseno de zero, que é 1. E o trabalho vai ser, então, força vezes deslocamento. A gente sabe que a força elétrica é a carga vezes o campo. Então, o trabalho é carga vezes campo vezes deslocamento. Tranquilo, né? Sim. Bem tranquilo. Muito bem, né? Ó, aqui já temos outro esquema. Só um instantinho para eu tomar água. Claro. Voltei. Aqui nós temos uma partícula que foi até o ponto C, depois foi até o ponto D. Muito bem. Qual que foi o deslocamento dela, né? O deslocamento dela foi D1 mais D2. Que eu penso deslocamento só na distância entre a posição final e a posição inicial, tá? Uhum. Então, apesar dela ter feito um caminho estranho, como eu estou falando de deslocamento, né? O trabalho da força elétrica não foi para a direita. Ele foi para a direita aqui por outro motivo. A força elétrica só agiu para ele ir para baixo. Portanto, a gente está interessado nessa distância aqui embaixo. Ok. É bem interessante isso na física, como ela te permite ignorar certas coisas às vezes. É muito bom. Realmente. Legal, né? Considere agora uma sucessão de segmentos, blá, blá, blá. Então, não importa o caminho, né? O que ele está querendo te dizer é isso. Tu não precisa se preocupar com o caminho que uma partícula fez para calcular o trabalho dela. Num campo elétrico, tá? Isso não é fato sempre. Mas Ok. num campo elétrico, o trabalho é sempre a força elétrica vezes o deslocamento. Então pode pegar o caminho mais bizarro que for, não importa. Show de bola. Bem, interessante. Veja que nós estamos falando de um campo elétrico bem simples, né? Ele é uniforme, ele não varia no tempo. Um campinho que às vezes não existe no mundo real, né? Às vezes no laboratório tu vai ter um campo meio zoado. Mas na situação aqui nós temos um campo tranquilinho, bem tranquilinho. Uhum. E nós notamos isso pela lógica ali. As partículas vão sofrer ação apenas relacionada à posição final e à posição inicial. Esse campo permite isso. O trabalho, por exemplo, da força de atrito não me permitiria isso. O trabalho de uns outros campos aí não permite isso. Mas uma vez que o campo elétrico permite isso, a gente pode então definir uma grandeza bem interessante aqui, ó, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial vai ser o trabalho dividido pela carga. Então, a energia dividida pela carga que sofreu aquele efeito, né, uma vez que o trabalho depende da carga também, né? Olha só, o valor do trabalho depende da carga. Maior a carga, maior o trabalho. Né? Porque se a carga é maior, a intensidade da força elétrica é maior, então o trabalho é maior. Vamos pensar dessa forma, né? Uhum. Tô falando um monte de conceito tenso aqui, mas uma hora tu vai mastigar e vai entender. Tá. Agora, olha que interessante. Tu concorda comigo que a pilha não sabe se ela vai ser colocada num brinquedo muito barulhento ou num controle remoto? Sim. A pilha não sabe. Então, aquele valor de 5 volts que vem na pilha, não sabe se ela vai para um aparelho que vai consumir muita carga ou não. Portanto, a voltagem, a diferença de potencial, ela independe do que está consumindo a carga, da carga que está sofrendo seu efeito. Uhum. Por isso, a gente. E é bom ter uma grandeza que independe do objeto que está sofrendo efeito, que nem a gravidade. Gravidade é sempre 10, né? Metros por segundo ao quadrado. Independente do que está caindo, seja um elefante, seja uma pena. Aqui, o análogo, aqui na eletricidade, é a diferença de potencial. Ela independe da carga que está sofrendo efeito. Ela existe por si só. Uhum. Legal, né? Então aqui a gente pode medir como trabalho dividido por carga. Então independe da carga, porque se aqui tem carga e aqui também tem carga, se cancela, né?
Sim. Legal. Então é isso que acontece. Muito bem. Isso é bem importante. Muito bem. Da mesma forma que o campo elétrico, né, independia da carga que estava sofrendo ele. O campo elétrico era aquele valor independente da carga que estava entrando nele. Uhum. Tanto é que era força dividido por carga. A equação do campo elétrico de uma partícula, por exemplo, era igual à lei de Coulomb, só que não tinha 2Q em cima. Tinha um Q só. Porque cortavam a divisão. Então, diferença de potencial é uma espécie de trabalho que independe da carga. Basicamente isso. Tá. E é uma energia, de certa forma é uma energia que vai fazer uma carga se mover com uma determinada intensidade. Né? Tu tem que pensar a diferença de potencial analogamente a um sistema de uma massa caindo. Que nem aquele que a gente resolveu o exercício agora há pouco. Eu sei que eu tô falando uns negócios meio barra pesada para ti, por isso eu vou terminar um pouco antes aqui para tu mastigar tudo. Tá. Mas eu quero te mostrar, eu quero que tu pense uma coisa. Olha só, essa analogia é maravilhosa para entender a diferença de potencial. E até depois entender o circuito elétrico. Quando você tem uma bola, um ovo, qualquer coisa que seja, numa mesa, e ele cai. E por que ele cai, né? A gente pode pensar que ele cai por causa da força que está empurrando ele para baixo. Né? Uhum. Só que uma forma de pensar, uma forma que as pessoas falam muito por aí, é que tudo tende à sua situação de menor energia. E a menor energia de um objeto não é com MGH alto, é com H bem baixo. Porque quanto maior o H, maior a energia. A gente viu isso agora há pouco, né? Uhum. Sim. Então, a gente, né, os objetos, até os seres humanos, querem ficar no estado de menor energia. Mais fácil, mais cômodo, né? As bolinhas também. Então, por isso que elas caem. Se tivesse um buraco, elas cairiam mais ainda, porque quanto mais para baixo, menor energia. Tranquilo até aí, né? Tranquilo. Veja, é uma forma de entender, né? Você pode entender pela gravidade, talvez seja mais intuitivo, que a gente fala mais. Mas também é intuitivo que os objetos querem estar na sua situação de menor energia. Então, como no chão o H é zero, a energia potencial é zero. O que é um número menor que um MGH com H igual a 10, com H igual a 30. Né? Ok. Boa o jeitinho de entender. Faz todo sentido do mundo, né? Sim. Agora imagine um circuito elétrico, então. Tu tem uma pilha de 5 volts. Só que ela tem o polo negativo e positivo. O que significa? Que tem um polo com energia positiva de 5 volts. Vamos pensar assim, uma diferença de potencial positiva. E do outro lado tem uma diferença de potencial negativa. Menos 5 volts. Então o que a carguinha quer fazer? Ela quer ir da situação onde tem mais energia para a situação que tem menos energia. E isso é isso que faz a partícula. Por que a partícula estava se mexendo aqui? Ninguém falou para ela se mexer. Mas ela quer ir para a situação com menor energia. Ok. Exatamente. Um circuito é a mesma coisa. Por que a lâmpada acende? Né? Porque a partícula que está ali no circuito, na lâmpadazinha ali do brinquedo, né? A carga elétrica, ela, vamos dizer assim, vou a grosso modo aqui, não é exatamente isso, mas ela sai do polo positivo da pilha e quer ir para o negativo. Uhum. Ela caminha por todo o circuito porque ela quer ir para a situação de menor energia, que é lá no menos 5 volts. Então, é o que está ocorrendo. O movimento ocorre dentro de um circuito elétrico da mesma forma, com o mesmo motivo, pelo mesmo motivo, que as partículas caem de uma mesa. Elas querem ir para a situação de menor energia. Ok. Show, né? Muito louco isso. Muito louco. Então, se tu entender isso, mastiga isso aí, faz uma meditação. E, pô, é isso aí, cara. E daí a diferença de potencial é essa, entre aspas, energia que independe da carga que está sofrendo a. Tá. Tá bom? É basicamente isso. Show de bola, minha amiga, show de bola. Então, bem, eu vou finalizar por aqui, porque a gente viu de tudo hoje, não adianta eu encher de maluquice na tua cabeça mais, tá? Ok. Vou Bruna. refletir sobre essa matéria nova. Reflita. Tchau, tchau. Tchau.